Oi, gente, companheiros, companheiras, mais uma vez para todos nós, Elucidações Espíritas. Hoje nós vamos até a cidade de Campinas, estado de São Paulo. Nós vamos falar com uma psicóloga, uma expositora espírita, que é uma estudiosa e que faz palestras em todo o Brasil. Antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, aqui no estúdio, também ao lado de todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Você aí na sua casa, os internautas, que possam receber muitas bênçãos e muitas luzes espirituais. O tema de hoje, que a Cláudia irá trabalhar, é um tema muito importante, que vai ajudar todos nós, que é a culpa, arrependimento, a reparação na ótica espírita. Culpa, arrependimento e a reparação na ótica espírita. E a nossa orientadora de hoje é a psicóloga Cláudia Knetter. Nome difícilzinho, mas gostoso de ouvir, né? E ela que vai passar para nós esse tema tão importante. Antes, eu queria lembrar a você que nos acompanha toda semana, todos os dias, às 11 horas pela TV Cidadania, canal 7, e também pelo YouTube, né? Você coloca programa Elucidações Espíritas e você acompanha todas as pessoas que já falaram, que já participaram aqui do programa Elucidações. Você, companheiro, companheira, eu quero pedir também para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Faça uma visita, venha nos visitar. Faça uma visita marcando, né? Vamos marcar a visita antes pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Nós aguardamos você para você ser um colaborador, ser um voluntário dessa instituição que ajuda pessoas com transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Bom, o tema que é culpa, arrependimento e reparação na ótica espírita, com a psicóloga Cláudia Knetter. Depois ela vai corrigir o nome, que eu não acerto de jeito nenhum. Cláudia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Mauro, obrigada, amigos. Meu nome é Knetter, que é difícil mesmo, né? Porque no português a gente não usa tanto essas palavras, né? Com significados das línguas, e Gelehrter quer dizer o estudioso. Então, como o G é mudo, mas no Brasil, né, no português a gente teria com J e as pessoas confundem um pouco. Mas fique tranquilo, não é só você, viu, Mara? Um monte de gente que não consegue. Fique em paz. Agradeço o convite. Gostaria de falar hoje sobre culpa, arrependimento e reparação, porque é um tema recorrente, está na base de muitas encrencas emocionais e realmente é algo que dificulta bastante a nossa evolução enquanto almas aqui na Terra e mesmo no plano espiritual. O que acontece? Existe um psicólogo que eu gosto muito, espanhol, Juan Garriga Bacardi, que ele diz que a boa jornada de uma alma consiste em nós descobrirmos quais são os nossos talentos e usá-los com sabedoria na Terra, descobrir quais são as nossas feridas e saná-las, e por fim aceitar o que a vida nos propõe, a dinâmica da vida, porque o sagrado está em tudo e não há mal que por bem não venha. Eu adoro essa frase, não há mal que por bem não venha, é realmente assim que funciona. Então, quanto aos talentos, é importante, né, nós temos o dever de descobrir, de nos atentarmos quais são os nossos talentos. São dons, né, com aspas, que nos são entregues por Deus para que a gente possa utilizar e irmos nos desenvolvendo aqui na Terra, mas também ajudarmos no desenvolvimento dos nossos irmãos, de todos que estão na Terra. Quando nós não usamos os nossos talentos, como está na parábola, né, proposta por Jesus, quando nós enterramos os nossos talentos, obviamente nós nos esvaziamos de sentido existencial e adoecemos. Então, na parábola,
Jesus comenta que ele deu talentos para 3 pessoas diferentes, 2 deles multiplicaram, dobraram os talentos que lhes foram entregues e um deles enterrou por medo. E realmente é o que nós vemos acontecer. Muitas pessoas têm talentos, né? E quando eu falo em talentos, gente, não é exatamente tocar um bom piano, fazer uma boa poesia, ou cozinhar bem, né? Os talentos, eles tendem ao infinito, né? São muitos, em muitas áreas, e todos os talentos são muito importantes. Mas às vezes por medo, e eu digo por medo assim, não, então eu tenho talento, por exemplo, para discussões sociais, o outro tem talentos para discussões, gosta mais da área de exatas, mas o que me dá mais condições financeiras é uma outra área, e os meus pais acham que eu preciso ir para essa outra área, eu vou. Então aí tem o medo, né, na base da história, e como na parábola nós enterramos um talento por conta de requisitos sociais, do sistema familiar e por aí vai. E nós adoecemos, isso é um ponto. Outro ponto que o Garriga coloca, que eu acho realmente muito importante, é a questão de nós descobrirmos as nossas feridas e saná-las. Invariavelmente, nas feridas existe a questão do não perdão, né? Da mágoa, da raiva. Aquela emoção que fica contida, guardada e não é trabalhada. Como dizia Buda, existe uma lei chamada lei de impermanência. Tudo vem e tudo vai. Nada é permanente a não ser Deus e o Espírito. Nós precisamos aceitar esse ir e vir das circunstâncias. Como ondas no mar que vêm e vão. As emoções também têm essa dinâmica, elas vêm e vão. Então a tristeza vem e vai. A mágoa, ela vem, mas ela deve ir. Toda vez que eu ancoro por muito tempo em uma emoção, eu adoeço, ela se torna tóxica. Não dá para ser sempre alegre e não podemos ser sempre tristes ou estarmos sempre magoados. Então, como isso não faz parte, né, da dinâmica existencial, nós também adoecemos. Não é à toa que Jesus também receitou o perdão. O perdão é uma medida profilática, uma medida preventiva, quando nós aprendemos a perdoar. Não só os outros, né? Mas quando nós aprendemos a perdoar a nós mesmos, então aí nós saímos de um estado de engessamento existencial e conseguimos trilhar caminhos mais maduros, né? Um ego maduro, a gente diz em psicologia, é um ego que consegue sim se perdoar, que integra as questões difíceis da vida. O terceiro eixo que o Garriga propõe, que é aceitar as coisas como elas não são apresentadas, é muito interessante. As pessoas confundem aceitar com concordar, e são conceitos diferentes. Então, nas questões familiares, por exemplo, eu posso ter tido experiências muito difíceis com relação àquilo que os meus pais apresentaram para mim, a minha percepção foi de que eles falharam muito comigo. Ok, eu não concordo muitas vezes, né? Posso não concordar com a dinâmica familiar, vamos dizer que se fosse esse o caso, um exemplo. Entretanto, eu preciso aceitar que a vida me trouxe essas moedas, a vida me trouxe essas experiências, porque existe sim um caráter didático, pedagógico nessa experiência. Existem ali elementos que eu preciso trabalhar na minha personalidade, na minha alma, e que eu preciso então estar atenta a quais são os recados que a vida me traz através dessa experiência. Só quando eu aceito as coisas como elas são é que eu posso transformá-las. Porque quando eu não aceito, eu ingesso na energia da raiva, do ódio, né? E essa é uma energia densa e muito ruim. Eu caso com o problema. Então eu posso não concordar, né? Isso, ou seja, não ser passiva diante de uma situação de injustiça, por exemplo. Posso não concordar, trabalhar para que as coisas mudem, mas eu aceito que se a vida me propôs uma experiência dolorosa, existe algo a ser realizado dentro de mim e no meu entorno, e que isso pode ser positivo. Um outro psicólogo, Joseph Campbell, americano, ele dizia que, aí ele chamou de jornada do herói, ele dizia que todos nós temos capacidade
de superação. E que a vida nos traz dificuldades não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Quando nós descobrimos isso, os grandes traumas podem ser superados, né? E aonde entra o perdão e o auto-perdão? Em tudo, né? Em tudo, em todas as coisas. Porque quando eu não aceito algo que eu realizei de errado, eu também fico engessado. Então, por isso eu quero falar um pouco sobre culpa, remorso e reparação pontualmente. O que acontece? Culpa é algo bom, algo positivo. Eu acho interessante que todos tenhamos culpa, sentimento de culpa em determinados momentos da nossa vida. Até porque não somos psicopatas. Então, ou pelo menos a grande maioria não é. E a culpa ela entra como um sinal empático. Seria, a culpa é uma dor sentida pela dor causada. Então, é fundamentalmente uma tomada de consciência. E é preciso que todos tenhamos tomadas de consciência. Então, não acontece, eu não estou aqui dizendo que é interessante ter um anestesiamento consciencial. Não, não é isso. A consciência tem que estar alerta, desperta, e a culpa vem sim como um mecanismo de despertamento. Entretanto, sentida a culpa, nós temos a possibilidade de dois caminhos. Um dos caminhos, infelizmente, bastante utilizado pelas pessoas que sentem culpa, é o caminho do remorso. E o remorso é diferente da culpa, né? O remorso é o ressentir, tornar a sentir a dor, num círculo que é totalmente vicioso e nós temos a ilusão de que estamos pagando uma conta, quando na verdade nós estamos aumentando a conta perante a vida. O remorso é uma visão que nós temos de nós mesmos de não merecimento. Então, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter nada de bom, porque eu não presto, eu não sirvo, eu falhei demais com tal pessoa, ou com tal grupo, ou comigo mesmo. E aí, esse remorso constante, o que ele ocasiona, né? Eu não faço nada de interessante e eu me saboto, eu entro num ciclo de autossabotagem. De novo, repito, é uma grande ilusão de pagamento de conta. Não estamos quitando contas dessa maneira, né? Allan Kardec fala sobre isso na Gênese, e Jesus também deixou isso claro em algumas passagens, depois eu retomo. Nós temos que escolher um outro caminho, que é a segunda possibilidade, depois da culpa, que é o caminho da reparação. A palavra reparação, a base dela, na verdade, o sentido básico da palavra reparação vem do grego. No grego é metanoia, e metanoia significa mudança de mentalidade. É isso, né? Então, eu vivo a experiência difícil, eu percebo que eu falhei diante da experiência, eu sinto aquela dor, nossa, que caca que eu fiz, que porcaria que eu fiz. Isso é muito chato, é uma dor que é inevitável e todos precisamos sentir ainda, né? No nosso estágio evolutivo precisamos. Entretanto, a decisão mais sábia, mais coerente, mais divina, né? É a decisão da reparação. Então, é mudança de mentalidade. Ok, agora eu já sei que isso não me serve, agora eu já entendi que isso não é legal, que eu realizei, então eu vou realizar as coisas de uma maneira diferente daqui para frente. Sabendo, ciente de que eu vou falhar. Vão acontecer outras circunstâncias em que eu serei testado, em que eu serei testada, e possivelmente eu falharei. Então, com essa honestidade, nós conseguimos dar passos mais largos e caímos menos nos buracos do remorso e da autossabotagem, né? E nós construímos uma ponte mais positiva. É preciso tomar muito cuidado com esse caldo cultural judaico-cristão, né? Embora eu seja cristã, claro, né? Mas aquele cristianismo primitivo que nós tentamos resgatar na doutrina espírita não é esse cristianismo voltado para o pecado, para o pagamento, né?
das penas eternas, com penas eternas, não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo é perdão, é auto-perdão, porque é o Cristo, na sua essência, nas lições mais básicas. Por exemplo, vamos ver rapidinho a história de Maria de Magdala, que foi melhor comentada pelo Espírito Humberto de Campos. Está lá no livro Boa Nova, um dos capítulos mais poéticos, do livro mais poético de Humberto de Campos. E nesse capítulo ele conta que Maria de Magdala procura Jesus na casa de Pedro, meio que escondida, porque mulher, né, ex-prostituta. A gente pode imaginar como é que era esse peso aí social em cima da cabeça da Maria e de muitas outras Marias. Então ela procura Jesus com a consciência muito dolorida, cheia de dificuldades. Ela procura o mestre e diz: olha, eu não mereço nada de bom, né? Veja bem, estive com tantos homens diferentes, sequer consigo ser mãe. Ou seja, né, que desgraçada que eu sou, diz ela. Jesus olha com muita compaixão para Maria, porque obviamente o mestre sabia exatamente o que ela levava no coração, qual que era a essência daquela alma que estava ali de frente para ele, né? Despida de qualquer orgulho, com total humildade, ela se colocou na frente do mestre. Aliás, Maria de Magdala, para mim, é a maior discípula que eu tenho conhecimento. E o que o mestre diz para ela? Maria, escolhe uma porta estreita. Vai e ama os filhos de outras mães. Dá amor, realiza amor, tá tudo certo. Vai. Como ele disse para a mulher adúltera numa outra situação, com uma outra mulher, vai, não peca mais. Ou então, depois das 12 materializações, ou melhor, né, no meio das materializações que ele realizou após a crucificação, em que ele encontra os discípulos reunidos, discípulos esses que abandonaram o mestre na Via Crucis, que aliás foram as mulheres que ficaram ao lado dele, junto com João. Os outros discípulos, os apóstolos, né, os outros 11 sumiram, fugiram, Pedro negou Jesus, enfim, essas histórias que todos conhecemos. Quando Jesus encontra os discípulos numa de suas materializações, o que ele diz aos alunos? Primeira frase de Jesus: a paz de Deus esteja convosco. Em nenhum momento Jesus falou: puxa, mas que coisa feia, hein, rapaziada? Precisava de vocês e todos sumiram na hora H. Ou seja, vocês não vão sentir culpa? Não foi essa a cobrança. O que o mestre sempre fez foi evocar o nosso lado mais sagrado. Lado esse que todos temos, porque todos somos filhos do mesmo Criador, que é Deus, que é o divino, que é o perfeito, que é soberanamente justo e bom. E se nós não acreditarmos naquilo que Jesus falou, que nós somos deuses, então aí tudo fica muito difícil, né? Então, qual seria o caminho? O caminho que Maria de Magdala seguiu, ela foi para a porta estreita, amou e morreu entre os leprosos, né? Na verdade ela morreu na entrada de uma cidade buscando Maria e João, mas ela estava já com lepra, e contraiu por cuidar de leprosos no Vale dos Leprosos. Maria amou, aprendeu a amar, ou seja, o que ela fez? Ela saiu do remorso, saiu da culpa e do remorso e entrou no caminho da reparação. Que é isso que Deus, que Jesus espera de todos nós. Ele não quer que nós fiquemos com depressão numa cama sofrendo, né, tristes, adoecidos, mas sim que nós sejamos instrumentos do bem. Como falou Francisco de Assis, que sejamos instrumentos da paz aonde nós estivermos. Aí, ok, né, teremos aprendido as lições que a vida nos propôs. A situação é esta. Toda vez que nós entendemos que não somos merecedores das alegrias e da paz, nós realmente atolamos aonde está o nosso pensamento. Foi o próprio Jesus que comentou que onde está o nosso pensamento, né, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, está tudo junto. Então, se eu estou com o meu pensamento, né, associado a ideias deprimidas, de desistência, de falta de valor íntimo, de baixa autoestima, eu vou agir diante da vida a partir
dessa concepção de pensamento, né? A partir desta emoção primeira. É preciso, então, alterar essa chavinha interna, né? Acionar o auto-perdão e irmos ao encontro da reparação. Às vezes, a reparação ela não se dá, ela não consegue, né, acontecer com aquelas pessoas com as quais nós cometemos um erro. Esse é o exemplo de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, um filósofo famoso, que todos devemos estudar agora, hoje em dia, enquanto espíritas, com outro olhar. Porque na escola, né, nas aulas de história, a gente aprende um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau, no Iluminismo, aí no final do século XVII e começo do século XVIII. Só que esse filósofo, ele é o nosso padrinho, aliás, ele é o nosso avô espiritual, né? Jean-Jacques Rousseau, ele influenciou demais Johann Pestalozzi. O livro que ele escreveu chamado Emílio, ou da Educação, que traça um roteiro pedagógico muito interessante através do amor. Esse livro inspirou Johann Pestalozzi para montar a escola em Verdun, aonde o nosso querido Allan Kardec estudou e se formou. Então, essas pérolas do iluminismo, essas pérolas deixadas por Rousseau foram muito importantes para todos nós. E como é que é a história do Rousseau? É bem interessante, eu vou contar para vocês porque acho que ilustra bem essa minha fala sobre culpa. O Rousseau, ele ficou muitos anos escrevendo esse livro chamado Emílio. Muitos anos. E esse livro é lido hoje e é roteiro preciso para muitos pedagogos, principalmente nas escolas de vanguarda. É realmente uma referência mundial de pensamento em educação. Como é que é o Emílio? O Rousseau, ele cria um personagem fictício, ele dá a esse personagem o nome de Emílio, e desde a tenridade, né, desde a fase bebê até adulto, ele explica como é que ele vai educando o Emílio para o Emílio se tornar um homem de bem, um cidadão amoroso, valoroso, com caráter preservado, etc. Bastante interessante. Ele não colocou esse livro em prática, quem colocou foi o Pestalozzi, repito, né? Só que como é que foi a vida do Rousseau? Rousseau teve uma mulher, uma amante, durante muitos anos, ele teve 5 filhos com ela. E ele abandonou 5 filhos em orfanatos, ele não educou um só filho. E aí as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou levar em conta um livro que fala em educação, escrito por um homem que abandonou 5 filhos? E aí, o tradutor dele fala isso no prefácio, eu vou repetir, eu vou dizer que seria injusto demais nós não levarmos em conta a questão cronológica. Porque como é que aconteceu com Rousseau? Ele teve os 5 filhos, abandonou-os em orfanatos, sentiu uma culpa muito profunda, seguida com uma certa depressão depois da tomada de consciência de que ele deveria ter cuidado desses 5 filhos. Ele voltou aos orfanatos para buscar, para tentar reencontrar essas crianças, não conseguiu. Aí, a partir da culpa e da dor sentida, ele decidiu se dedicar à educação e escreveu Emílio. Está lá no prefácio da obra, ele diz que ele escreveu Emílio não para se desculpar, mas para tentar ajudar outros pais para que não façam o mesmo erro, para que não cometam o mesmo erro que ele cometeu. Ou seja, Rousseau, que hoje é uma grande influência aqui no mundo ocidental, uma grande influência para todos nós espíritas, uma influência extremamente positiva, ele não ficou sentado na cadeira da vítima, da culpa, do homem cheio de remorsos e tristezas, mas ele foi para a reparação. Ele se dedicou na produção de um pensamento filosófico amoroso em prol das crianças e do ser humano, da humanidade de modo geral. Eu aprendi muito com Rousseau a partir daí. Aprendi muito com Maria de Magdala. Ou, por exemplo, Saulo de Tarso, a historinha que todos conhecem, que em determinado momento, né, entrando em Damasco, cai a ficha, né? Que, nossa, que caca que eu estava fazendo, perseguindo esse que é um grande mestre, né? Por que eu estava fazendo isso? Então, o que Saulo fez? Ele também não ficou com a chibata batendo nas costas, né?
ele passou a ser chamado de Paulo de Tarso, e nós só ouvimos falar em Jesus por causa deste homem, que levou a mensagem aos gentios, que passou todas as fronteiras e comentou a boa nova com tantas e tantas pessoas. Também não ficou ele enroscado na culpa por ter apedrejado cristãos e por estar entrando na cidade de Damasco atrás de Ananias. Então, espero que tudo isso faça sentido a vocês, como faz sentido para mim. Né? A decisão do auto-perdão, a decisão pela reparação é muito importante. Jean-Jacques Rousseau não conseguiu resgatar os filhos, ele não conseguiu reparar o erro cometido com os filhos que ele abandonou. Mas quantas outras crianças ele não ajudou através do livre-arbítrio? Quantas pessoas ele não ajudou? Quantas pessoas Maria de Magdala não ajudou, embora não pudesse reparar nas famílias que foram prejudicadas por ela enquanto vendia o corpo em prostituição? Quantas pessoas não foram ajudadas por Paulo de Tarso? Ele não conseguiu reparar direto com Estevão, nem com a noiva dele. Quem já leu Paulo e Estevão, né, do querido Emmanuel, com o Chico, sabe do que eu estou dizendo. Ele não conseguiu, mas reparou através de muitas outras obras. Então a questão é essa. Por favor, apenas façam aquilo que é preciso seja feito, façam as coisas conforme a lei de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, não vamos estacionar, vamos fazer aquilo que a gente entende que deve ser feito. Com a certeza absoluta, e eu acho que esta é a má notícia desse nosso encontro aqui na internet, com a certeza absoluta de que nós vamos falhar muitas vezes ainda. De que nascemos imperfeitos e vamos desencarnar imperfeitos ainda, porque estamos na Terra. Então é muito importante, como diz uma pesquisadora americana, não me recordo o nome dela agora, mas ela disse algo fantástico, assisti uma entrevista no TED, eu vou precisar rever para trazer esse nome. Ela diz que quando nós temos os nossos filhos, infelizmente nós olhamos para eles e dizemos assim: vamos lá, criança, você precisa ser perfeita. Faça o que é certo o tempo todo, não erre, não fale. E ela diz que, em verdade, nós deveríamos dizer: muito bem, meu filho, você é imperfeito e ok ser imperfeito. Vamos em frente, você está pronto para a luta, vamos tentar fazer o que é certo, sabendo que você vai falhar e ok. Então, se nós passássemos essas mensagens, eu acho que os filhos viriam com a autoestima mais preservada e, cientes disso, mais prontos, né? Melhor preparados para o amor no mundo, através do auto-amor. Muito bem, Cláudia, nós queremos te agradecer a sua participação. Em outro momento eu vou te ligar para você vir com outro tema para nós, tudo bem, querida? Com muita alegria. Te agradecemos, muita paz para você. Para vocês também, abraço. Um abraço, gente. E estamos encerrando e retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus, um forte abraço a todos.